E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Salve, salve, pessoal. Prazer estar assistindo essa edição do Flow, hein? Essa semana até mandei mensagem na DM do Álvaro falando que estava ansioso por esse programa. Um dia quero cumprimentar todos vocês e tirar uma foto. Vocês que estão na mesa são meus ídolos aí. Hoje foi divulgada a foto do Sagitários à Estrela. Eu queria entender como é possível correlacionar os estudos do Álvaro e do professor com os avanços que a gente está fazendo no estudo do universo. Abraço. Boa. É mesmo, hoje, só para explicar pra galera, né? Um dia histórico aí pra astronomia. Sim, um dia histórico. Essa imagem... Nós vimos o buraco negro no centro da galáxia, cara. Saiu a foto dele. Eu ouvi falar sobre isso, cara. Isso tem... qual que é o grande impacto dessa porra, Sérgio? Cara, primeiro que é a comprovação aí do que o Einstein tava certo, né, cara? O Einstein que desenvolveu tudo isso aí que a gente viu hoje, o cara desenvolveu só com o lápis e o papel há 100 anos atrás. E hoje nós vimos mais uma comprovação de que ele tá certo. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas é igual a do outro. Ainda bem que é igual. Ainda bem. Porque aí, cara, ele tá mais certo ainda. Quer dizer, as leis, né, realmente são universais ali, funcionando em todos os cantos do universo. Se não fosse igual, aí fudeu. ia ser um problema. Total. Aí a galera ia pegar. Aí ia ter que ver uma nova física, novas equações. A gente retrocederia algumas décadas? Cara, assim, não sei se retrocederia ou também podia até servir para dar um salto, né? Não ia mudar a taxa do dólar. É verdade. Nem o preço da gasolina. Não, esse só sobe, segundo Einstein. Então, no mas Brasil. aí tem uma coisa muito legal, cara, porque um cara veio assim e falou assim, tá bom, cara, mas isso aí, o que isso aí vai impactar na minha vida hoje? Aí eu queria colocar aqui pra galera, cara, que eu acho que eles concordam também, você também, que é o seguinte, cara, a tecnologia que a gente usou para fazer o que eles fizeram, os métodos, né, computacionais, científicos, a ciência que está ali por trás, você vai sentir usando o celular, onde você vai postar sua fotinho no Instagram, entendeu? Talvez em aparelhos médicos que vão incorporar essa tecnologia depois e podem salvar a sua vida. Aí eu respondi isso pro cara. Aí sabe o que o cara respondeu para mim? Ué, por que não testa no ser humano de uma vez? Eu falei, cara, porque isso aí é uma altíssima tecnologia, o universo é um grande laboratório, e se não funcionar num negócio que está a milhões de anos-luz, não vai matar ninguém. Vai que você põe um paciente na mesa e vai testar um novo laser ali para uma cirurgia e corta o cara no meio, né? Então é isso, cara. Assim, é uma ciência muito básica, lógico, né? Tá ali na base do negócio. Mas isso, com o passar do tempo, tá aí o Einstein, cara. O GPS que você usa hoje, isso, cara, é só por causa do Einstein. E o melhor exemplo que eu dou, aí a relatividade, onde que serve? Cara, sabe quando o elevador vai fechar e você põe a mão no meio? Aquilo ali é o prêmio Nobel do Einstein, efeito fotoelétrico. É fotoelétrico. Você corta ali, por isso que a porta volta. Não, mas não é divertido? O cara podia ter ganho 5 prêmios Nobel. Eles deram o prêmio Nobel pro cara por uma coisa mais simples da vida. Isso te mostra um pouco como a ciência funciona, né? O ego no meio de vocês é um problema? Deixa eu fazer uma resposta sobre esse cara aqui, que ele trouxe uma... Desculpa. Ele é o problema. É o problema. É um dos grandes. Sabe o que se diz na academia americana? Não existem batalhas mais sangrentas que aquelas travadas no meio acadêmico, porque ultimamente elas não valem nada. Exatamente. Você tem pouco em disputa, muito disputa. É uma coisa inclusive fora da academia, né? Quem fala isso bastante é o Peter Thiel, sabe? Não, mas no meio acadêmico... o problema do meio acadêmico é esse. E se eu não me engano, quando fizeram a tentativa de validação da teoria do Einstein da curva da luz, né? Pelo efeito aqui em Sobral. Foi aqui em Sobral. Foi verdade. Na verdade, foi em 2 pontos diferentes. 2 pontos diferentes. Só que a única... famoso foi o outro, porque o Sexto era mais famoso. Não, mas sabe o que... Mas o daqui foi onde deu pra ver por causa do céu e tal, né? Sobral exatamente. Sobral foi aonde foi nos 2 pontos. O de lá ficou famoso, né? O só porque o cientista lá era mais famoso, né? O do Ilha do Príncipe. Era o Eddington, não era o Eddington que foi lá? O Eddington que foi pra lá e tudo. Mas na hora que eles foram ver as imagens, o de lá tava ruim. E o daqui tava bom. E a imagem que salvou o Einstein foi a de Sobral, cara. Mas a beleza do Einstein, além de tudo que a gente fala, da imagem do cabelo, né? O Einstein, depois da guerra,
porque o Einstein escreveu a carta para o Roosevelt dizendo que os Estados Unidos tinham que começar a fazer pesquisa nuclear porque os nazistas estavam fazendo. Só que no meio do caminho, quando ele viu que ia sair daquilo, ele se arrependeu. Né? Isso, o grande né? arrependimento da vida. E ele nunca se deu bem com a visão quântica do universo. Ele nunca acreditou, né, como ele falava, né, que Deus joga dados. Então, o Einstein, de certa maneira, foi ostracizado no final da vida dele pelos físicos americanos jovens, os que saíram da guerra como heróis, né, que criaram a bomba no Projeto Manhattan. Então, ele era de Princeton, era do Instituto de Estudos Avançados, mas ele foi deixado. Né? E o Einstein tinha um amigo, o melhor amigo dele chamava Kurt Gödel, que talvez seja o maior matemático do século passado, né, 20, um dos maiores matemáticos da história. E o Einstein, no final da vida, dizia o seguinte, quando perguntavam para ele, por que você continua aqui? Né? Os caras não estão te ouvindo, os caras não estão dando bola para você. Ele falou, eu continuo em Princeton pelo privilégio de andar todas as manhãs e todas as tardes Junto com com o cara. Kurt Gödel. Que legal. O cara né? basicamente revolucionou a história da cosmologia, né? Criou uma outra física e ele ficava em Princeton porque o Kurt Gödel... Porque o amigo dele estava lá, né? amigo lá- Lindo não, isso, e eles, né? ninguém sabe o que eles falavam. Né? Se você tivesse um microfone para gravar o que aconteceu nessas conversas, Devia ser demais. né? Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que vamos Fala. responder para esse cara, que Vai eu lá. acho que ele merece, que ele... Eu acho assim, tem duas questões, né? Uma é a seguinte, existe um paralelo entre o universo e o cérebro, essa é aquela velha questão. Tem a imagem mais linda que tem, cara. que É a questão- imagem dos é. neurônios e a imagem Assim, dos aglomerados e de você tem galáxias. você tem que são questões, idênticas. até do ponto de vista mais profundo, propriedades matemáticas, propriedades de grafos que se formam, sem dúvida. A gente tem estruturas em fractais. Então, matematicamente, é uma coisa bem clara isso, conhecida. Agora, um lado que eu acho que é interessante, aí que eu queria, depois eu queria muito te ouvir, é o seguinte, a gente de fato vai ao longo do tempo, a ciência vai desenvolvendo recortes epistemológicos, ou seja, maneiras de falar das coisas que são úteis para falar daquelas coisas. E ainda que as propriedades das formas anteriores, ou mais, chama assim, mais generalistas, permaneçam verdadeiras, aquela forma que está ali naquele recorte é importante, vamos dizer assim, ela é insubstituível. Então, por exemplo, as leis da física, elas valem para o universo inteiro. Tá? As leis da gravitação quântica e todas elas. E elas valem dentro do cérebro, ninguém tem dúvida. Mas, eventualmente, você não consegue descrever um elefante pela célula. Aí você precisa da biologia. E as leis da biologia, por assim dizer, ainda que elas não possam jamais negar as leis da física, elas têm a sua beleza própria, elas têm um conhecimento próprio. E em cima dela vão surgindo as outras camadas, a camada da medicina e assim por diante, a camada da psicologia, do mental. E elas todas, no fundo, elas não estão brigando entre si. Eu acho que assim, quando você está no começo da carreira acadêmica, de pensar o mundo, parece que elas estão brigando. Mas depois de um tempo, você vê que isso é uma tremenda ilusão. Eu queria te ouvir sobre esse encontro das diferentes ciências. Como você vê isso? Bom, eu sempre trabalhei com áreas multidisciplinares, né? Desde o começo da minha também sou formação. apaixonado. Eu nunca, mesmo quando em medicina, eu queria fazer, se eu fosse fazer medicina, eu provavelmente faria clínica médica e faria, era o que eu planejava fazer, né? Tratamento intensivo, porque eu me sentia bem na situação extrema, né? De ter que raciocinar rápido, de ter que ter múltiplas variáveis, processar muito rapidamente e tomar uma decisão. Só que, evidentemente, quando eu comecei a ver o que era a ciência, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos e não tinha a menor ideia do que era a ciência, né? Quando eu cheguei lá e comecei a ver acima das nuvens, tudo que eu trabalhei na minha carreira foi multidisciplinar. Tanto é que o centro que eu dirigi por 20 anos, o Centro de Neuroengenharia, foi o primeiro centro nessa área no mundo, mas ele cruzava entre engenharia biomédica, ciência da computação e neurobiologia. E os nossos alunos vinham de todos os lugares. Nós tivemos um aluno de filosofia fazendo doutorado, né? Então, eu acredito piamente. Mas o que eu acho que é mais interessante é que existem leis, aparentemente, que escalam desde átomos até, né, os sistemas complexos macroscópicos. Então, por exemplo, código distribuído é algo que a natureza usou desde proteínas, genes, células, cérebros, até grupos sociais. Então, quando você... Mas o que tu quer dizer com código distribuído? É que nem é um código populacional. A resposta não está num indivíduo. O indivíduo não tem o segredo. O segredo está distribuído por uma população. Entendi. Ele foi cortado em pedacinhos. Espalhado. Um quadro. Imagina um quadro que é retalhado em milhares de pedacinhos e cada indivíduo carrega um pedaço do quadro. Para você reconstruir o quadro, você tem que ter todos os indivíduos juntos. Então, é como funciona o mercado de ações. A razão pela qual você não consegue, a maioria de nós, né,
que não tem inside information, não consegue ganhar dinheiro no mercado de ações, é porque é um sistema distribuído caótico, onde é imprevisível o que vai acontecer em grande escala de tempo. Talvez em microsegundos, né, você consiga, mas numa escala de tempo muito grande, o clima, né? Você consegue fazer previsões de clima num período de tempo muito pequeno, mas em período muito grande, né? Por exemplo, a ventania Certeza começa a aumentar. a ventania de Montevidéu nunca foi prevista. Né? Ela foi um evento não computacional, não computável. Mas, enfim, a generalização do código distribuído, eu acho que foi uma solução universal encontrada para a natureza para implementar sistemas Concordo, é maravilhoso que complexos você está trazendo isso. dos nossos genoma, dos nossos órgãos, até o nosso comportamento em sociedade. Tá? Então, se você conhece as leis que regem esse código distribuído biológico, você vai explicar múltiplos fenômenos em diferentes escalas. Legal. Né? E eu acredito que os sistemas biológicos, e aí eu sei que é controverso, mas os sistemas biológicos, quando eu converso com meus amigos físicos que entram na biologia, eu venho conversar, o problema é que os sistemas biológicos são muito menos previsíveis do que os sistemas físicos. São mesmo. Você tem um grau de imprevisibilidade, de não computabilidade muito maior. Né? Então, por isso que certas tentativas de aplicar, né, coisas clássicas da física clássica na biologia sofrem com esse problema. Né? E não é à toa, né? Porque você está falando de um sistema biológico que evoluiu ao ponto de um ser humano... Né? Imagina, quando eu paro para pensar no Einstein, criando o que ele criou, a dilatação do tempo, né? Imagina o cara falar que o gêmeo vai numa nave espacial, deixa o gêmeo aqui, viaja na velocidade da luz, quando o cara volta aqui, esse cara envelheceu e ele parece um bebê ainda, entendeu? Porra, da onde o cara tirou? Né? Só que se o Einstein estivesse vivo, eu ia perguntar para ele, o que você acha que aconteceu na percepção do tempo do gêmeo que viajou? Nada. Para ele, o tempo correu naturalmente, né? Mas do ponto de vista do cérebro, do cara que foi e do cara que ficou. O Einstein tem um diálogo que eu publiquei no meu último livro, que talvez seja o diálogo mais, para mim, foi a coisa mais impactante que eu li, talvez na minha carreira, quando ele encontra o Tagore, que era um poeta indiano, prêmio Nobel, imagina, o primeiro prêmio Nobel de literatura da Índia era um Brahma, né? Era um cara da elite, mas um filósofo, escritor, poeta, ele ganhou pela poesia dele, né? E ele encontra o Einstein 2 vezes em Munique, na casa do Einstein. E ele pergunta para o Einstein, em termos gerais, né? O que é beleza? E o Einstein fica petrificado, né? Porque ele não tem uma fórmula para beleza, né? Porque a beleza, cada um de nós tem uma definição. Tal, né? E o Tagore põe o cara na parede, um dos maiores gênios da história da humanidade, mostrando que tem um componente humano, né? Tudo aquilo que nós corriqueiramente chamamos das nossas emoções, das nossas, né, interpretações do mundo, que ele não conseguia explicar. Não cabe numa fórmula. Não cabe na fórmula dele, não cabe na visão de... né? E o Einstein se rende ao poeta indiano no final desse encontro, né? E fala, apesar de você ser o religioso de nós dois, eu acho que eu tenho uma religião mais dogmática do que você. Exatamente. Mas ele é sempre honesto, né? Não, ele Que é muito bonito honesto. isso. É uma das pessoas que eu admiro por causa disso, por causa do fato dele, inclusive, reconhecer que ele estava sendo dogmático e que se ele acreditasse no que o Tagore estava dizendo, que a beleza é não computável, que não existe uma descrição física, você não põe uma fórmula para dizer, né, o lindo, o belo, né, ele destruía a visão de universo dele. Ele acabava com a visão do universo dele. E o mais importante, o único cara, na minha modesta opinião, que pôs o Einstein na parede foi um poeta indiano.